E olha, essa história das notícias desencontradas, dessas pessoas assim adoidadas pela informação, acabam distribuindo algumas coisas que não são verídicas, também chegou, Kátia, ao Silvio Santos. Silvio Santos, o que ele tem a ver com isso? Por quê, gente? Eu vou contar aqui pra vocês. O blog do Amaury Júnior também relatou que o que acontece? Ontem, quando começaram as informações desencontradas sobre o estado de saúde do Gugu, o Silvio Santos, que é um amigo muito, assim, um amigo muito próximo do Gugu, e né? real, né? Amigo São real. anos, né? São parceria. mais de 30 anos juntos. O Silvio Santos colocou praticamente o Gugu na TV. Colocou o Gugu. Sim, porque ele começou como office boy. Começou, cresceu lá na emissora. É. E assim, gente, o que acontece? A informação que a gente recebeu é que quando o Silvio Santos estava lá na gravação dele, tocando lá, ele começou a receber uma série de informações e ficou preocupado. Aí, Kátia, ele teria ido até um camarim dele, chamado a secretária, e ele se reuniu ali com a secretária e foi atrás de mais informações para tentar se acalmar também, porque mexe com todo mundo. Nossa, gente. E vamos falar? Silvio Santos, que passou por aquele momento delicado e tem quase 90 anos também. Né? E assim, o que eu soube, e a gente nunca tem certeza, porque pode ser suposição também, é que o Silvio Santos teria tentado entrar, então, em contato com a família do Gugu. Eu sei, isso tá na nota também, que ele conseguiu conversar com um produtor que, assim, ficou muitos anos com o Gugu, que era uma pessoa muito próxima. E também, gente, que não tem como não ser, né? O Silvio Santos é um grande ícone da TV, mas é um ser humano e ele ficou muito abalado também com as coisas que estavam circulando aí, né? Mexeu muito com ele. Mas como não mexe? A gente, quando for... E cá entre nós, a gente está aqui no Brasil. Imagina o que a Patrícia falou. O que chegam de informações erradas para Patrícia Maldonado e também para Leonora Pascoal, que estão ali na porta do hospital. Então. Cada hora é um que vem falando uma coisa diferente, aí eu não entendo. Para que a maldade da pessoa de sair falando coisa que ela não sabe? Pois é, você sabe, Kátia, que eu estava acompanhando todos os canais, a gente acompanha até o Geraldo Luiz, ele comentou hoje cedo, ele falou, olha, ele deu uma bronca nos colegas, não só da emissora, mas no geral. Ele falou que não tem essa, a gente tem que ter respeito, é uma família, é um grande apresentador, a gente ama, mas a gente só pode divulgar aquilo que for oficial, né? Então até ele também deu essa bronca lá. E olha, ontem Marcos Mion, eu cheguei depois da gravação, a gente acabou assistindo um pedacinho da Fazenda, ele estava super abalado. E não tem como, gente, ele não estar abalado. Porque eu acho que não é porque você trabalha só junto, é porque você passa a vida assistindo uma pessoa. Aí quando você trabalha junto, só aumenta a admiração, porque você conhece aquela pessoa e você, não pensa você de casa que a gente trabalha em televisão é diferente. Você olha tanto tempo a pessoa que você acha a pessoa fantástica. Então, quando você vê ela pessoalmente e você vê que ela é muito mais do que você imaginou, você acha fantástico ao cubo. Que é o caso do Gugu, gente. É o caso do Gugu. A gente fica realmente hipnotizado. Eu tive 3 vezes que eu fui entrevistar o Gugu, a perna bambava um pouco, você fica ali. E eu participei do programa dele 2 vezes. Você participou, é verdade. E em momentos... Uma vez há mais de 10 anos e a outra há pouco tempo. E ele é um grande exemplo de comunicador. E aí a gente vê o quanto que ele, extremamente certinho no que ele faz na hora que ele está no palco. Ah, essa vez que eu fui no Canta Comigo. Foi especial, né? O quanto que ele é um exemplo para todo mundo. Sabe por quê? Ele fica fazendo dele, mas ele fica de olho em tudo que vai acontecendo ao redor. E mais do que isso, ele vê, quando o participante vem andando, ele olha e ele vê se a pessoa está tensa ou não. E ele muda até o tom de voz, a cadência para acalmar a pessoa. Então, isso só os grandes fazem. É um cuidado muito grande. Os pequenos pensam em se eu tô bonito, se eu não tô, se eu tô com o cabelo arrumado, se eu não tô, se eu tô de frente para a câmera só, eu não tô. Então, faz a diferença, pessoas É que no assim, caso né? do Gugu vai além da vaidade da TV, né? Porque a TV tem essa... Não só a TV, várias profissões, né? Que colocam a pessoa ali exposta, tem aquela coisa da vaidade e tal. Do Gugu a gente vê que tá na veia dele, ele ama o que faz, né? E não é por dinheiro, profissional não. completo é por da TV, do bastidor. Ele trabalhou em todas as etapas, né? É verdade. Acho que isso ajuda muito E também. ele gosta disso, ele gosta de participar de tudo isso e aceita grandes desafios. Então isso prova o quanto que ele é um profissional mesmo, que deixa o ego dele de lado. Em 60 anos, ele tem 60 anos de idade, eu tava comentando isso no TV Foco. Eu acho que é a primeira vez que eu vi o Gugu falando assim, agora vou me dedicar completamente à família. Não que ele não era dedicado, mas como ele trabalhou muito a vida inteira, ele é muito trabalhador, é a primeira vez que eu vi nos últimos meses ele falar, olha, fizeram proposta para ele apresentar programa aos domingos, ele falou, não, eu vou fazer os formatos, gravar e ficar com a minha família. Então ele tá num momento muito especial. Então, mas momento esse que ele colocou
eu acho o ego de lado. Ego que eu digo, não que ele era uma pessoa que tinha um ego aflorado. Todo profissional que trabalha em televisão, quando a gente trabalha em televisão, a gente gosta de aparecer, porque senão não trabalhava em televisão, senão trabalhava em qualquer outra coisa. Então você curte isso, você quer estar com as pessoas. O contato. O contato. E ele viu que ao invés dele fazer aquilo que ele estava acostumado, que era a zona de conforto, ele podia se dedicar mais com o Canta Comigo, intercalando com outro programa, com o Power Couple, para ele ficar com a família dele nos Estados Unidos, que era o que os filhos queriam estudar lá. Então, a gente comentava isso antes do programa. Isso serve para a gente começar a pensar e a gente dosar na vida da gente, ter uma balança certa, equilibrada. Nem só pensar em trabalhar e só pensar em ficar com a família. Você buscar o equilíbrio para você conseguir viver dos dois lados que te alimentam. É mais uma vez aquilo que a gente estava falando. A história do Gugu nesse momento serve para a gente tomar cuidado com os acidentes domésticos, mas serve também como exemplo do que você está falando, de equilibrar a balança, trabalhar, ficar junto com as pessoas que a gente ama. Sim, dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer. Né? É que a gente às vezes quer ser super-herói, né, e tomar conta. Dá, né? Enfim, ele tá num momento muito família. Nem só razão e nem só coração. A gente tem que aprender a cada momento usar os dois lados. Inteligência emocional. É isso. Agora, Cacá, a emoção ontem do Marcos Mion era evidente e esperada, né? Evidente. O que ele disse, né? O respeito que ele tem pelo Gugu, a emoção dele, ele pedindo também. Oração, é o que a gente estava falando, que você falou o tempo todo aqui. Ele precisa agora de oração. Emocionou realmente o Marcos Mion ontem. E é exatamente o que ele está precisando agora, o que você está falando o tempo todo agora, né, Kátia? É oração mesmo, né? E não é que ele precisa, todos nós precisamos, mas nesse momento, eu acho que todo mundo pode deixar um pouquinho o seu egoísmo de lado e a gente focar nele e focar também em outras pessoas, mesmo que a gente não as conheça, que porventura estejam precisando de um pouquinho mais de amor, né? Exatamente. E o Mion também falou que ele ia tentar com todo o esforço, né, fazer um programa mais alegre, porque ele estava ali sentindo tudo que o Gugu estava passando, né? Que o Gugu está passando. Quer dizer, ele estava realmente muito emocionado, né? Nossa. Com amor ali, né? Você via que ele estava fazendo porque ele ama o que ele faz e ele ama ver que as pessoas estão tendo aquilo que merecem ter, que ter o comprometimento de 100% dele. Mas se pudesse, ele não estaria ali. Mas não é? A comoção foi geral. A comoção era grande, né? A comoção, porque assim, a gente falou muito de alguns profissionais e tal, artistas que falaram, deram a notícia errada e tal, repercutiram. Mas também, gente, a gente tem que bater na tecla dos artistas e pessoas anônimas e todo mundo que amam o Gugu. Não, é uma parte, né? Eu vi uma postagem da Angélica, por exemplo. As pessoas não se lembram, mas eles trabalharam juntos uma época. Ele ajudou muito a Angélica também no começo de carreira, ela já falou isso. Então é legal ver essa gratidão, esse amor, esse carinho que tem agora. Que é a maior parte. Não é? É que às vezes quando a gente fala dessas pessoas que nos colocam no lugar do outro, é pra ver se as pessoas acordam e tomam uma vergonha na cara, né? Agora, a Angélica falou o quê no post? A Angélica, a gente também estava acompanhando. Ela tá falando que esse momento, gente, a Angélica, a Eliana, é o momento de mandar orações, de ficar firme, de todo mundo emanar boas energias, porque se a gente não tem notícias claras ali, né? Se a gente não tem como pôr a mão na ferida, o que a gente pode fazer nesse momento é isso, rezar. E vamos lembrar que ela passou por algo bem similar com o filho dela. Duas vezes. Duas vezes, Kátia. Primeiro, a queda do avião. E segundo, que o filho também bateu a cabeça na prancha. Foi super delicado na época. E ninguém sabia naquele momento. Foi bem parecido com o que aconteceu com o Gugu. Só que aqui no Brasil o procedimento é diferente, não se espera 48 horas. Mas também ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas ele passou por uma cirurgia, foi delicado. E aí a postagem dela, essa foto, gente, é uma foto muito icônica dos dois, né? Trabalharam juntos. Acho que esse era o sabadaço que ele fazia, né? Era um sucesso esse programa. Vamos mandar boas energias e rezar pelo nosso Gugu. Você vê, ela tá dando o recado dela, sem querer demonstrar que ela tá mais triste do que o outro, ou que, sabe, sem querer tirar qualquer tipo de proveito. Mudar o foco, história. né? Mudar o foco. Outro momento emocionante, Kátia, foi o Kiko do KLB. É verdade. Ele fez um post, até ele teve visitando agora o Gugu, ele tá em Orlando, ele teve visitando o Gugu no hospital. Ele foi no hospital? Foi no hospital, abraçou a Rose, abraçou os filhos do Gugu, a família. Então, ele fala aí, a gente tem
também. É uma postagem de arrepiar, viu? Porque eu digo de arrepiar, gente, pela emoção que ele tá demonstrando, pelo amor que ele tem pelo Gugu. Essa imagem, inclusive, ele fala aí que a Cacá vai ler, essa imagem ele fala dessa conexão que eles tinham. Sim, mas cá entre nós, quantas vezes a gente viu KLB nos programas do Gugu? Quando ele fazia o Domingo Legal, praticamente lançou eles. Toda semana. Pois é. E quantos artistas, né? Era um grau de amizade muito grande, não era só de profissionalismo, ó. Você consegue ler aí? O que é que eu leio daqui? Eu consigo ler aqui. Então pode ler. Vai lá. Meu querido amigo, a vida é frágil, os momentos são flashes que passam como um piscar de olhos. Vejo uma nação inteira perplexa à espera de um milagre, orando, torcendo, pedindo ao Criador uma chance, uma oportunidade ao homem que traz sorrisos, emoções, alegria e diversão. Minha vida se entrelaça com a sua em tantos momentos. Não parei de receber ligações e mensagens hoje. Centenas, nossa história se mistura na cabeça de pessoas. Foram muitos encontros. E aí ele fala que encontrou, hoje foi muito difícil, alguns abraços apertados, mas doloridos. Rose, Aparecida, João, meu carinho eterno a vocês. Nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, é o único dono da verdade e da vida. E apenas Ele sabe de todas as coisas. É isso que ele fala. Agora eu vou te falar uma coisa. Você lendo isso, sabe o que eu lembrei? Eu falei do dia que eu tive lá no Cantar Comigo, que foi em comemoração aos 50 anos da Rede Record. E eu estava sentado lá da Natália. É verdade. Lembra? Natália. Esposa do Leandro. Esposa do Leandro. E que naquele momento que a gente estava gravando, ela recebeu, se você ver, nesse momento, nesse take, a Natália está do meu lado. Depois ela sai. Ela recebeu a informação que o sogro dela, o Franco, teria morrido. Nossa. E foi nessa hora. E a Sônia Abrão estava eu de um lado e a Sônia Abrão do outro. E nessa hora, a gente não entendeu, porque ela começou a chorar, começou a tremer e rolando o programa. E a gente falou, mas o que aconteceu? Ela falou, olha isso, ele morreu. A Sônia Abrão carrega óleo essencial, que eu também adoro. Ela tinha um óleo essencial na bolsa, acalmante. Eu esfreguei nas mãos, a gente estava para ela cheirar, para ela se acalmar. E aí ela foi... A gente chamou a produção e ela foi retirada de lá para poder ver se era verdade, o que tinha acontecido. E, infelizmente, foi verdade, isso sim. Então, quer dizer, é a única certeza que a gente tem, mas aí a gente começa a ver o quanto que a vida é tão frágil, né? E o quanto que tudo pode acontecer com todo mundo a cada segundo. Então, o que o Kiko disse é bem isso. Quer dizer, a vida é frágil, é um suspiro. A questão é muito suspiro e a gente... o suspiro, digo, a gente acha que é clichê, mas é cada vez mais verdade, se aplica cada vez mais. Eu tenho uma informação nova que eu recebi aqui. O quê? Porque eu estava contando para vocês agora há pouco que a revista Quem publicou uma declaração da amiga do Gugu. Você falou. E agora essa mesma amiga acabou de fazer uma postagem, eu vou contar para vocês. Então fazer o seguinte, vamos rapidinho pro intervalo, na volta a gente fala dessa postagem e mais informações vão chegando, a qualquer momento pode sair o boletim médico dizendo como está a Gugu. 2 minutos. Bom, antes da gente ir pro intervalo, o Aaron disse que tinha informação daquela amiga, né? É a amiga. O Gugu tem muitos amigos. O Homero Salles, eu já contei pra vocês, foi o diretor do Gugu por muitos anos. E muito amigo dele. E muito amigo. Ele tá centralizado agora com as informações. E o Homero Salles andou falando com a Letícia Dornelles, que é uma das pessoas que trabalhou com o Gugu também. Ela publicou na rede social agora há pouco, olha só o que ela disse, olha. Falei há pouco com amigos que estão em Orlando apoiando a família do Gugu. O quadro clínico ainda é complicado, assim como era ontem. Vamos orar e pedir que a família seja amparada por Deus nesse momento complicado. Confio e tenho fé. Então, ela falou, reage, o Gugu marcou aqui o perfil dele. Então, assim, essas informações de pessoas que falaram com outras e tal, parecem um pouco desencontradas, mas o mais importante aqui é essa questão da fé, né? Mesmo porque, gente, Patrícia Maldonado falou pra gente que pelas leis dos Estados Unidos, os médicos, num caso similar a esse, só podem fazer um diagnóstico. Não diagnóstico. Dar um laudo oficial médico depois de 48 horas de que a pessoa foi internada. Faz 48 horas que o Gugu foi internado, daqui a pouquinho. Então, a qualquer momento o laudo médico pode sair, mesmo porque também Patrícia Maldonado, que está na frente do hospital e ora fala com a gente, ora ela corre para dentro do hospital para ter mais informações.
Ela passou pra gente que, primeiro, os médicos vão conversar com a família para falarem desse laudo médico e o que, de fato, eles viram no Gugu e quais os próximos passos a serem seguidos. E aí, depois, a família vai decidir o que vai falar para a imprensa. E, segundo o que o Aaron disse, o Homero Salles é quem vai ficar o responsável por passar essas informações, ou a assessoria de imprensa do Gugu, para todos. Então, o que vier disso, aí a gente pode acreditar e confiar. Patrícia também contou agora há pouco pra gente, Kátia falou muito bem, que um terceiro médico também foi chamado, né? Um médico brasileiro, para ir lá dar o parecer dele, participar dos exames. Já chegou logo cedo. Já estaria lá, inclusive. Ela também relatou pra gente que, claro, obviamente, a família nesse momento tá muito triste, precisa de muito carinho. Né? Quem não estaria, Os filhos, a esposa. E o doutor Fernando Gomes, gente, que é neurologista, disse que a família fez muito bem. E a Patrícia também relatou até o caso dela. Quer dizer, fez muito bem de chamar um médico brasileiro. Por quê? Porque a gente, por mais que a gente fale assim, eu falo bem inglês, existem termos que a gente não entende direito. Uma coisa é a gente falar para se comunicar, porque fica meio aquela história pela metade. Mas quando você quer saber algo tão importante como a vida de uma pessoa e o estado de saúde dela, você quer ter certeza do que está sendo dito. Então, por isso que a família escolheu também esse médico brasileiro, neurologista, para ir até lá. A Patrícia Maldonado até contou no caso dela, que quando ela vai no médico, e não é coisa séria, ela também fica em dúvida, será que eu entendi direito? Agora imagina, a gente numa situação dessa, num outro país, você precisando saber com certeza, e a gente podendo se fazer entender, para o médico também responder as nossas dúvidas, o quão complicado é quando você não fala a língua certinho, né? Que ele está num hospital de excelência, a gente já sabe, né? Mas agora a família realmente está fazendo alguns pedidos, a gente contou, e está nesse momento de oração, né? Parece que novas informações vão chegando, a gente vai te informando, então peraí que eu já volto rapidinho, peraí. Voltando aqui, quer dizer, esse laudo médico pode sair a qualquer momento e a gente vai ter as informações certas. Pois é. Mas como você disse bem, né, Aaron, o que a gente tem certeza é que o Gugu está sendo muito bem assistido, a família também muito bem amparada. Até a Patrícia Maldonado disse da fé da Rose, da esposa do Gugu, o quanto que também ela está com os pastores da igreja dela ajudando. Frequentadora há muitos anos. Nesse momento primordial e ajudando os filhos também, A religião ajuda, tudo é bem-vindo nesse momento, né? Sim. E a comoção entre os apresentadores também, porque Ana Maria, Fátima Bernardes, William Bonner. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e na volta a gente fala direitinho disso. 2 minutos, até já. Gente, a qualquer momento pode sair o laudo médico e aí sim a gente vai ter certeza de como está o Gugu, o que aconteceu. Inclusive, só lembrando, o Brasil Urgente, com o nosso queridíssimo Datena, daqui a pouquinho vai entrar com a Eleonora Pascoal direto lá de Orlando, também com a Patrícia Maldonado, e a qualquer momento esse laudo sai. Se não sair enquanto a gente está aqui no Melhor da Tarde, continua na Band, que você vai assistir, vai saber direitinho o que é verdade no Brasil Urgente. Pois né? Ontem eu assisti o Datena, e não é porque é nosso colega, mas ele é maravilhoso. Ele fez a cobertura com cuidado também, como a gente está fazendo aqui. Porque ele é um grande profissional, mas uma grande pessoa. E isso, gente, grande profissional a gente se torna, uma grande pessoa, se o cara não tem caráter, esquece, que aí não tem jeito. Pois é, e grandes pessoas também ficaram muito comovidas com a história do Gugu, independente de emissora, não cabe isso nesse momento. Isso é uma grande bobagem. Tanto lá no Jornal Nacional, todos os telejornais, o Jornal da Band, mas a Fátima Bernardes, Ana Maria também hoje de manhã mandaram vibrações. Ana Maria encerrou dizendo assim, pessoal, antes de encerrar eu queria deixar aqui as melhores vibrações para o Gugu. O Gugu é muito querido por todos, especialmente por mim, que tive a oportunidade de conviver com ele. Verdade. Eu tenho uma certeza que tem uma corrente, e essa corrente é de boas energias pedindo por ele, que é um símbolo de alegria no palco. Vai fazer toda a diferença, que fique tudo bem. Um beijo para a família, disse aí a Ana Maria hoje no encerramento do Mais Você. Se tem uma pessoa que tem uma fé incrível, é a Ana Maria, que passou na pele muitas situações complexas. Nossa, e quantas? De saúde e tudo mais, e sempre reverteu essa situação. E eu plenamente acredito, não é só a fé. A medicina, obviamente, fazer o tratamento indicado pelo médico, mas a fé da gente transforma. Pois é, a fé transforma, e é bom que elas emanem esses recados, essas energias. Fátima Bernardes também encerrou a atração falando assim, olha, o apresentador está internado
internado em um hospital em Orlando, ela deu a notícia e tal. Aí ela falou o seguinte: eu tenho certeza que está todo mundo torcendo muito pela recuperação dele. Isso é uma verdade. A gente já deseja o nosso carinho todo para a família. Muita força nesse momento. As orações de todo mundo vão fazer muito bem para o coração dele, que ele se recupere rapidamente. A gente vai acompanhar qualquer coisa. Ela falou que ia dar informação lá. Tá todo mundo esperando aí uma informação oficial, né? E o que a gente tem que fazer é isso, é aguardar a informação oficial, mas enquanto aguarda, emana boas energias para o Gugu, para a família, para outras pessoas que você saiba que também estejam precisando, porque a gente não tem um limite de amor que a gente pode dar. E o doutor Fernando Gomes, que é neurologista, há pouco disse aqui no Melhor da Tarde, que existem casos que ele, como médico, viu e que a ciência trabalha junto com a fé. Casos que ele viu que a situação se modificava completamente a partir da fé, que muitas vezes não é nem a própria pessoa que tem essa fé incrível, essa fé e que acredita que tudo pode mudar, mas que as pessoas que estão de volta dessa pessoa e pessoas que mesmo à distância emanam boas energias e que isso chega até o Gugu, assim como chega até qualquer pessoa. Eu acredito, e também ouvi isso do Geraldo Luiz, ouvi de alguns apresentadores, que o Gugu, se ele estivesse no lugar dessas pessoas, cobrindo, de repente, um acidente de outro apresentador, ele teria todo esse cuidado que a gente está falando que é importante, né? Todo esse jeito de conduzir sem ofender a família, sem expor as pessoas. Então, esse é o exemplo que ele deixa pra gente sempre, né? Sim, que vai continuar Ele ensina, dando, ele continua ensinando. É verdade. Então, a qualquer momento, a gente pode ter aqui informações sobre o que de fato aconteceu de verdade com o Gugu e quais os próximos passos a partir do laudo médico. Hoje,